Olá, turma, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estão preparados para mais uma aula de língua portuguesa? E aí, pegue o material, procure um lugar aconchegante da casa para darmos início à nossa aula. Nas aulas anteriores, nós fizemos a leitura do livro da Casinha do Tatu e terminamos a história. E na aula de hoje, nós iremos começar outra leitura, que será a leitura do livro de Eva Furnari, Marilu. Marilu, essa menina simpática, aí da capa do livro. Estão vendo essa menina simpática? Simpaticíssima, né, Marilu? Então, nós vamos conhecer um pouquinho da história de Marilu. Vamos lá? Conhecer um pouquinho da história de Marilu. Nos últimos tempos, Marilu achava tudo chato. As nuvens são bobas, dizia. As montanhas são cinza, não tem graça. Um dia, Marilu andava muito aborrecida quando viu uma coisa linda, cheia de cor. Ficou maluca com aquilo. Ei, menina, o que é isso? Um balão? Um arco-íris. A menina riu. Não é balão nem arco-íris. É uma lanterna de papel de seda. Ah, eu quero uma dessas para mim. Onde você comprou? A menina respondeu a ela. Comprei atrás daqueles morros, numa loja vermelha, desde o chão até a telha. Obrigada, menininha. Vou para lá agora mesmo comprar essa lanterna brilhante. Então, saiu Marilu para comprar a lanterna brilhante dela. Marilu subiu o morro, desceu o morro, subiu o morro e chegou na divina e maravilhosa loja vermelha. Estava fechada e na porta tinha um bilhete. Fomos até o Japão. Voltamos logo, no instante. Quem não quiser esperar, pode ir caçar elefante. Entenderam? Era que tinha na porta da loja. A loja estava fechada e tinha um bilhetinho na porta. Olha o bilhetinho. Fomos até o Japão. Voltamos logo, no instante. Quem não quiser esperar, pode ir caçar elefante. Não imaginaram? Se a gente for para comprar uma coisa bem que a gente quer, quando chegarmos na frente da loja, a loja estiver fechada e tiver um bilhetinho dizendo que os donos foram até o Japão e volta no instante. Se não quiser esperar, pode ir caçar elefante. Marilu não gostou nem um pouco daquilo. Que coisa mais chata e sem graça. É claro que ela não ia caçar elefantes. Então, gente, Marilu ficou lá na porta, né? Vamos ver o que vai acontecer com Marilu. Será que ela vai caçar elefantes? O que será que vai acontecer com Marilu? Então, na próxima aula, nós iremos saber o que é que vai acontecer com Marilu. Vocês estão curiosos também para saber o que é que vai acontecer com Marilu? Será que Marilu vai caçar elefante, professora? Será que Marilu vai esperar? O que será que vai acontecer com Marilu? Hein? Na próxima aula, a gente vai ficar sabendo o que vai acontecer com Marilu. E então, galerinha, pegaram o material de vocês? Vamos dar início a mais uma aula de língua portuguesa. Espero que vocês estejam todos bem. Então, vamos lá? Mais uma aula. Vamos dar início a mais uma aula.
nossa aula de língua portuguesa, né, turminha do 5º ano. E o nosso tema da nossa aula de hoje vai ser revisão de acentuação, atividade pratique e aprenda na página 89 e revisão da unidade na página 94. Então, nós vamos fazer uma revisão de coisas que nós já assistimos, que nós já estudamos nas aulas que passaram. Hoje a gente vai revisar um pouquinho dos assuntos estudados. Espero que vocês aí do outro lado também estejam acompanhando e vamos revisar, vamos relembrar os assuntos que nós estudamos nas aulas anteriores. Então, para começar a nossa revisão, nós vamos falar um pouquinho das palavras monossílabas. Professora, mas eu não estou lembrada mais o que é uma palavra monossílaba. E agora, vamos revisar? Então, palavras monossílabas são palavras formadas por apenas uma sílaba. Então, os exemplos: cor, pá, nó, pé, sol. Conforme a intensidade com que se profere, conforme a intensidade com que se fala, com que se pronuncia, os monossílabos podem ser o quê, professora? Pode ser átomos ou tônicos, e nós já vimos anteriormente. E quando é que esses monossílabos podem ser átomos? Quando são pronunciados com menos intensidade. Aí eles são átomos. E foneticamente, eles precisam se apoiar em outras palavras, exemplos de, e, com e os. E quando é que eles são tônicos? Quando eles são pronunciados com mais intensidade. Então, eles são palavras pronunciadas com maior intensidade, mais fortes, e foneticamente são palavras independentes. Eles não precisam se apoiar a outras palavras. Então, são exemplos: mãe, só, pão, cor. Então, são exemplos de monossílabos tônicos. Então, monossílabo são palavras formadas por apenas uma sílaba, e eles podem ser átomos, quando são pronunciados com menos intensidade, e podem ser tônicos, quando são pronunciadas com mais intensidade. Então, quando é que eles são acentuados? Quando é que os monossílabos são acentuados? Então, os monossílabos tônicos, eles são acentuados quando eles são terminados em a ou as, que é um exemplo: ma, mas, pá, paz e lá. Em ou s, então é fé, sé, lês, os. Quando são terminadas em o ou os, que são dó e sós. Então, esses monossílabos terminados nessas palavras, nessas letras, é que eles são acentuados, quando são monossílabos tônicos. E vimos também sobre as palavras oxítonas. Nós já estudamos anteriormente. Então, vamos relembrar um pouquinho. Então, palavras oxítonas são aquelas que têm a última sílaba tônica, isto é, a sílaba mais forte da palavra. Então, quando tem uma palavra que a sílaba é a mais forte, é a última, quando a última sílaba da palavra for mais forte, elas são palavras oxítonas. E as palavras oxítonas, elas podem ou não ser acentuadas. Então, vale lembrar que palavras oxítonas são aquelas cuja sílaba tônica é a última. E são alguns exemplos de palavras oxítonas, que a sílaba tônica é a última: vatapá, café, bebê, bariri, robô, cocoricó e bauru. Então, são exemplos de palavras oxítonas que a sílaba tônica é a última. Então, e quando é que as oxítonas são acentuadas? Quando elas são terminadas em a ou as, que é sabiá, um exemplo, com e ou s, café,
os, cipó. Todas as palavras oxítonas terminadas em ou ens recebe acento agudo se tiverem mais de uma sílaba. Como exemplo, recém e parabéns. Então, todas as palavras oxítonas terminadas em ou ens recebem acento agudo se tiverem mais de uma sílaba, que são o quê? Recém ou parabéns, são exemplos. Vimos também o que é uma reportagem. Vocês estão lembrados do que é uma reportagem? Que é um gênero textual que aprofunda a investigação de um fato real e verdadeiro por meio da busca de informações detalhadas e opiniões das pessoas envolvidas no assunto tratado. Então, a reportagem, ela tem como objetivo informar o leitor sobre um fato de forma aprofundada. Ela pode ser escrita ou pode ser falada. Então, o texto da reportagem aborda um fato e busca expor as seguintes informações sobre ele. O que aconteceu, quando aconteceu, onde aconteceu e quem está envolvido no fato. Então, a gente estudou também o gênero textual reportagem. Passando para mais uma revisão, nós estudamos os pronomes pessoais, vocês estão lembrados? Vamos revisar um pouquinho, que os pronomes pessoais referem-se às pessoas do discurso, que podem ser a primeira, a segunda ou a terceira, tanto do singular quanto do plural. Então, nós vimos que os pronomes pessoais referem-se às pessoas do discurso. Não foi isso? Podendo ser a primeira, quem fala. A segunda, com quem se fala. E a terceira, de quem se fala. E elas podem estar tanto no singular quanto no plural. Vimos também o que é uma biografia, que biografia é um documento escrito que conta a vida de uma determinada pessoa, respeitando a ordem cronológica. Na biografia deve constar o quê? Datas, lugares, pessoas e acontecimentos marcantes da vida do biografado. Então, ele é um documento escrito que conta a vida de uma pessoa. Se a gente quer fazer uma biografia de uma pessoa, é um documento escrito respeitando a ordem cronológica, respeitando a ordem com que tudo começou. Então, ela deve constar o quê? Datas, lugares, pessoas e acontecimentos. Acontecimentos marcantes da vida daquela pessoa que você está falando na biografia. E agora, gente, depois de nós termos revisado todos os assuntos que nós já estudamos, ter feito uma pequena revisão, vocês irão no livro de vocês, na página 89, e vamos responder a atividade Pratique e Aprenda, na página 89. Então, observe as imagens e escreva o nome delas acentuando quando necessário. Então, são exemplos, as imagens são exemplos de palavras monossílabas, não é isso? Pé, sol, trem. Então, aqui na página 89, continuando, complete adequadamente as frases abaixo com as palavras apresentadas entre parênteses. Então, o jogador. Então, quais são as palavras entre parênteses? Do e dó. Olha que acentuação, né? Mudou. O jogador do, dó, sem acento. Do time adversário, sentiu dó. Dó com acento. Quando o amigo se machucou. Na letra B, o escoteiro aprendeu a dar nó no significado um nó em uma corda, no acampamento.
Então, na letra C, não vamos nos deixar vencer, nós deixar vencer sem acento, e nós, que é com acento, vamos lutar até o fim. Na letra D, dizem as más línguas, mas com acento, que ele não sabe jogar bola, mas ele joga muito bem, mas sem acento. Continuando aqui, na página 89, vocês irão ler as palavras do quadro em voz alta. Vamos ler as palavras do quadro abaixo em voz alta? Então, para, você, pajé, atrás, jardim, avós, Ceará, Brasil, parabéns, abacaxis, mocotó, Maceió, Belém, caju e anzol. Então, são exemplos de palavras que têm a sílaba tônica, não é? De palavras oxítonas que têm a sílaba tônica, a última. Então, vamos circular a sílaba tônica de cada uma delas. Então, parar, vocês vão circular a última. Todas essas palavras, vocês irão circular a última sílaba. Vão circular a última sílaba, que é a mais forte. É a que a gente fala com mais forte, com mais intensidade. Parar. Parar. É o rá que você fala com mais intensidade. Mocotó. É o tó. Não é isso? Mocotó. O tó é a última que você pronuncia com mais intensidade. Então, com quais letras as palavras acentuadas terminam? Então, com quais letras essas palavras acentuadas terminam? Elas terminam com A ou com as, O ou os, e em ou ens. Elas são terminadas. E agora, passando para a página do livro de vocês, 94. Vamos lá, galera, para a página 94. Vamos responder o exercício. Ponto de chegada, não é isso? Então, aqui nós chegamos. Vamos revisar os conteúdos estudados nessa unidade. Para isso, faça uma roda de conversa para responder as questões abaixo. Vamos fazer uma roda de conversa, já que nós não estamos presencialmente, nós estamos virtualmente, vamos fazer uma roda de conversa. Eu daqui e vocês daí, do outro lado. Então, número 1. Quais características do gênero reportagem você estudou? Vamos lá, gente, vamos revisando. Nós revisamos já o gênero textual reportagem. Então, quais características do gênero reportagem você estudou? Então, quais as características da reportagem que nós estudamos nessa unidade? Então, o gênero, as características de uma reportagem é que apresenta fatos reais e opinião do autor também. Pode ser dividida em partes, marcadas por intertítulos, que organizam as informações, orientando a leitura para o que vai ser abordado em cada parte. E o que você estudou sobre pronomes pessoais? Pensaram que foi que nós estudamos sobre pronomes pessoais? Então, os pronomes pessoais, nós estudamos o que eles são utilizados para se referir à pessoa do discurso. E o que é uma biografia? Hein, pessoal, o que é uma biografia? Quem sabe o que é uma biografia? A biografia é um gênero textual em que uma pessoa relata os acontecimentos da vida de outra pessoa.
E o número 5. Quais monossílabos tônicos são acentuados? E quais oxítonas são acentuadas? Vou deixar isso aí para vocês responderem, porque nós já revisamos isso. Tem aqui na nossa aula, tem no livro de vocês. Então, quais os monossílabos tônicos são acentuados? Os monossílabos tônicos, aqueles que são pronunciados e que a última sílaba da palavra é a mais forte. Então, quais são esses que são acentuados, hein? Quais os monossílabos tônicos que são acentuados? E quais as oxítonas são acentuadas? Quais oxítonas são acentuadas? Então, pessoal, por hoje é só. Beijo no coração de todos e até a próxima aula.